Oi, eu sou Guilherme, eu sou pedagogo da UTFPR Curitiba, aqui do NUAF. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a organização do tempo, né, das nossas atividades. Então, de forma bem básica, o que a gente precisa é trabalhar com uma constante, que é o tempo, né? Então, todo dia a gente tem 24 horas, ponto. Esse tempo não se dilata, né? Nem mais, nem menos. E a gente tem uma variável, que é a nossa vida, o nosso cotidiano, que a gente precisa encaixar dentro dessas 24 horas todos os dias. Então, para começar a organizar isso, para tentar colocar alguma clareza, eu pensei em quatro eixos para a gente trabalhar em cima disso, né? O primeiro deles é definir a forma como a nossa rotina se organiza, como eu preciso que minha rotina se organize. Eu preciso que a minha rotina seja mais rígida, em que eu tenho é, um horário determinado para cada atividade, atividade determinada para cada horário. Né? Eu preciso de uma coisa mais bem estabelecida para conseguir me organizar, ou eu posso ter uma rotina mais flexível, em que eu determino um período do dia, por exemplo, o período da tarde, e é nesse período que eu vou realizar determinado conjunto de atividades, com uma organização um pouco mais fluida, um pouco mais facilitada, né? Para uma rotina mais flexível, a gente vai ter um pouco mais de organização individual, né? Eu sei as coisas que eu preciso fazer e consigo dar conta delas sem uma rigidez tão grande. Depois dessa definição da rotina, se ela é rígida ou flexível, é interessante a gente determinar qual que é a unidade de tempo do nosso dia. Se a gente entender ali que eu vou dividir meu dia em unidades de horas, a gente tem 24 unidades no dia para dividir o nosso tempo, né? Entre dormir, entre se alimentar, entre cuidar da gente mesmo e entre fazer as coisas que a gente precisa. É, enfim, essas unidades podem ser maiores, podem ser menores, o que facilita a organização de vocês, né? Se definir que a unidade tem 30 minutos, você tem 48 unidades no seu dia. Então é nesse sentido, né? As unidades vão ter o quê? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Definir para você ter uma ideia de como vai se organizar seu cronograma diário, né? Qual que é o tamanho dos períodos. Posteriormente, é definir quais são as atividades que precisam ser realizadas. Considerando que hoje a gente está nesse período aí de suspensão de atividades, enfim, é definir quais são os conteúdos que a gente está estudando, é, as atividades profissionais que a gente está desenvolvendo nesse momento, né? Se a gente está desenvolvendo alguma, os cuidados pessoais que a gente precisa ter, os cuidados com a casa, enfim, tudo isso vai cumprir o nosso rol de atividades, né? O que precisa ser feito. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, sem esquecer de reservar um tempo para o sono, né? Se a gente começar a se privar muito de sono, daqui a pouco a gente não vai conseguir render de forma satisfatória, enfim. É um monte de coisinhas assim que a gente tem que prestar atenção. E aí, posteriormente, definindo as atividades, é passar por uma definição de importância dessas atividades, qual que é o nível de prioridade, né? Qual que é o retorno que você tem de cada atividade. É, particularmente, eu considero que dormir é bastante importante para o nosso cotidiano, então eu colocaria isso talvez no topo da minha lista. Não vou abrir mão de dormir para fazer outras coisas. Talvez eu possa reduzir um pouquinho o meu tempo de sono para dar conta de uma outra coisa, mas sem comprometer demais esse período. É, posteriormente, vão ter algumas coisas ali da manutenção diária da casa, enfim, e os conteúdos que a gente vai ter que trabalhar, que você pretende estudar. E aí você define uma prioridade nisso, né? Quais são mais importantes, quais vêm primeiro, quais que você tem mais necessidade, e lá no final da lista vão ter os que você tem menos necessidade, né, os de menor importância. E depois disso, é de você ver quais são as atividades opcionais, né? Coisas que você queira fazer, mas que você talvez não precise fazer. E se dentro dessa organização de tempo sobrar uns espaços, você encaixa esses itens. E nessas atividades opcionais, não releguem tanto os tempos de lazer de vocês, enfim, né? Tipo, ler um livro, assistir um filme, é, videogame, computador, enfim. Tenham esses tempos para vocês, né? É legal você reservar um tempo para cuidar de si mesmo, para dar uma desbaratinada. Não é pensar que é só trabalho. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, é só trabalho, é só estudo, é só atividade. É legal a gente ter um pouco de equilíbrio nisso, né? Um tempo para descansar, um tempo para você ir no banheiro, fazer um lanche, tomar uma água. Então é organizar um dia que seja confortável. Então é só para dar uma rememoradinha, né? É definir qual que é o formato da nossa rotina, qual a unidade de tempo que a gente vai estar trabalhando para organizar o nosso dia, quais são as atividades que a gente precisa encaixar, desenvolver durante o dia e qual que é a prioridade dessas atividades, né? Mais prioridade e menor prioridade. E a partir disso organizar elas para atender o nosso cotidiano aí tentando atingir o tempo que a gente tem disponível no dia. Se todas as atividades que a gente está realizando estiverem extrapolando o tempo que a gente tem disponível, está na hora de voltar um pouquinho mais e rever todas as atividades que a gente está realizando, né?
pode ser cortado, o que, que realmente é importante, o que está sobrando, né? Por que, que a gente está com tanta coisa para ser feita. Essa é uma orientação bastante simples para a gente começar a pensar em a organização do tempo, para a gente começar a pensar um pouco mais numa questão de autorregulação da nossa aprendizagem, né? Como a gente se organiza para desenvolver melhor nossas atividades acadêmicas, para trabalhar melhor com os conteúdos e, a partir disso, começar a desenvolver um rendimento acadêmico melhor, né? Buscar ter mais facilidade aí para vencer todo esse período de graduação, né, e de vida universitária. Pessoal, é isso, né? Como sempre, eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. A conversa continua nos comentários, o e-mail está ali à disposição também. Então, quem quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, fiquem à vontade, entrem em contato, comentem, digam o que vocês esperam, enfim, de próximos vídeos, de próximas iniciativas, que, como sempre, a gente continua à disposição, tentando atender vocês da melhor maneira possível. Isso aí, pessoal, obrigado e até a próxima.